vendo a partir de agora, comendo o fruto do conhecimento, sem seguir a sua palavra e sem receber a sabedoria. Eu não sei qual será o fruto da minha tolice. Você é misericordioso e rege o mundo com grande compaixão. Eu sou o primeiro homem que você criou, e no qual você soprou o espírito, a quem você deu uma alma. Eu imploro por misericórdia e compaixão. Rogo que tarde em mostrar sua ira, mas mostre rapidamente a sua misericórdia, enquanto faço minha oração se erguer ao trono de glória. Eu imploro pela salvação vinda do trono da compaixão. Que haja misericórdia. O Eterno, Senhor do Universo, domine e rege a tudo com grande compaixão. Oro para que você venha me revelar o que acontecerá com as gerações vindouras, o que acontecerá em todos os dias e em todos os meses até o fim dos tempos. Eu oro para que você não me oculte a sabedoria. Olhe por mim e ajude os meus esforços de reza. Adão rezou por 3 dias. Deus mandou Raziel, o anjo que habitava no rio que corria no jardim do Éden. Ele se revelou a Adão quando o sol escureceu. Por sua mão ele deu o livro a Adão, dizendo: Não temas e não lamentes mais. Desde o dia em que fizeste tuas orações, elas foram ouvidas. Eu venho para te dar o conhecimento das palavras de pureza e de grande sabedoria. Torna-te sábio pelas palavras deste livro sagrado. Elas revelam o que acontecerá até o dia da tua morte. Todos os teus filhos servirão depois de ti. Todas as gerações vindouras serão guiadas por este livro sagrado para prosperar em pureza. Seja humilde em teu espírito. Revele tudo o que está escrito aqui. Saiba o que vai se passar a cada mês e entre o dia e a noite. Toda palavra está aqui revelada. Aprenda quando comer, quando jejuar e quando honrar o Eruv. O que fazer na chuva forte ou em tempos de seca? Como aumentar a colheita, ter domínio sobre os perversos do mundo e o que fazer quando for atacado por gafanhotos e outras pragas. Aprenda o que fazer de erupções cutâneas, aprenda quando é a hora de guerrear e quando é a hora de fugir. Aprenda como agir quando a doença cometer pessoas ou animais. Aprenda quando o bom está recebendo o máximo favor e quando o perverso derrama sangue, quando lamentar o fato de o profano violar a carne. Adão se aproximou e ouviu, aprendendo a como se guiar pelo livro sagrado. Raziel, o anjo, abriu o livro e começou. O Eruv é um meio rabínico de permitir fazer coisas que de outro modo seriam proibidas. Por exemplo, comer certas comidas, carregar certas coisas ou no caminhar até algum local no Shabat. Adão se aproximou e ouviu, aprendendo a como se guiar pelo livro sagrado. Raziel, o anjo, abriu o livro e começou a ler suas palavras. Ao ouvir as palavras do livro sagrado da boca de Raziel, o anjo, Adão caiu no chão tremendo de medo. Raziel disse: Levanta-te e seja forte. Tenha reverência pelo poder de Deus. Pegue o livro das minhas mãos e aprenda dele. Entenda o conhecimento, torna-o conhecido a todo que é puro. Aí está escrito que ocorrerá em todos os tempos. Adão pegou o livro, um grande fogo se ergueu sobre a margem do rio. O anjo se ergueu na chama e subiu aos céus. Então Adão soube que o anjo tinha sido enviado por Deus, o rei sagrado, para entregar o livro mantido pela santidade e pureza. As palavras do livro falam de trabalhos a serem feitos quando se tenta prosperar no mundo. Por 3 dias antes da lua nova se prepare com um jejum. Não beba vinho e nem se deite com tua mulher. Banhe-se no mar antes do sol nascer. Pegue então 2 pombas, mate-as com uma faca de metal de bronze e que tenha 2 lâminas. Pegue a primeira com uma das lâminas e a segunda com outra lâmina. Remova os intestinos e lave tudo no mar. Traga 3 ciclos de vinho envelhecido, incenso de olíbano puro e um pouco de mel puro e claro. Misture tudo e ponha na barriga das pombas. Então, corte-as em pedaços, coloque os pedaços sobre carvão quente antes do sol nascer como um sacrifício. Depois vista-se de branco e fique descalço. Escreva o nome dos anjos que governam os meses. Divida os seus nomes em 3 partes. Queime uma das partes escritas todo dia por 3 dias. No 3º dia, recolha todas as cinzas do que foi queimado. Espalhe-as sobre o chão
no meio da sua casa. Então durma sobre as cinzas, assim lhe serão revelados os nomes dos anjos: Adirim, Shazaquim, Giburim, Kodashim e Moshalim. Depois disso se desperte. Os anjos virão à noite no sonho para revelar os seus nomes. Eles falarão de modo claro, sem charadas, tudo será revelado claramente. Busque sem medo. Depois de 4 gerações, Enoque, filho de Ered, serviu a Deus e se tornou sábio por meio da reverência a Deus, mantendo seu corpo em pureza, se banhando no mar da vida e vivendo em santidade perante o Criador do universo. Em um sonho, o local em que o livro estava oculto foi revelado a ele, também o caminho que o levaria até lá. Enoque também trabalhou em santidade e pureza. Um dia, ele se levantou cedo e caminhou até o entardecer por causa do calor do sol. Parou para descansar, sem se dar conta de que parara no local sagrado em que estava o livro. Lá ele rezou na presença de Deus e foi abençoado. Ele se ergueu em pureza e foi mantido no local de pureza. Enquanto estava ali, a luz de todos os caminhos, levando ao livro, foi vista. Ele foi guiado até lá, até encontrar a mais elevada santidade. Foi assim que ele se separou dessas moradias da terra, tomado por Deus. Neste sagrado livro está o conhecimento dos anjos, que regem as estações, os signos do zodíaco, todos os luminares, bem como os anjos que regem cada mês. Também os nomes das invocações de cada estação e os anjos que regem nas 4 estações do ano. Torne-se sábio pelos nomes da terra e os nomes dos céus. Também pelos nomes do sol e da lua. Aumente a glória com todo o poder. Entenda todo o conhecimento sobre toda a criação. Adão, o primeiro homem, entendeu o poder que foi passado para as futuras gerações pela força e pela glória de Deus, depois que Enoque foi tomado por Deus. O livro foi mantido oculto até que chegou a Noé, filho de Lemeque, um homem muito justo e honesto, amado pelo Eterno. Aos 500 anos da vida de Noé, houve uma grande corrupção na terra, por meio de atos de violência e corrupção de todo ser vivo. Por causa do modo das pessoas na terra, um grande choro se ergueu na terra atingindo aos céus, e chegou ao trono de glória de Deus. Noé era bem visto aos olhos do Eterno, portanto o Eterno enviou o príncipe santo Rafael para Noé. Rafael disse: Fui enviado pela palavra de Deus, o Eterno irá reconstruir a terra e te farei saber o que acontecerá e o que fazer, portanto te entrego este livro sagrado. Tu entenderás como ser guiado por ele e pelos trabalhos mais puros e santos. Escute a palavra do Eterno. Tu és o homem mais justo e honesto das gerações. Eis que te dou este livro sagrado para lhe revelar os segredos e mistérios do mundo. Trabalhe em santidade e pureza, em humildade e modéstia. Aprenda do teu livro como fazer a arca com pinho besuntado. Reúna os teus filhos e esposa e as esposas de teus filhos. Viva oculto na arca por um tempo até que a fúria do Eterno passe. Noé pegou o livro da mão do santo príncipe Rafael. Imediatamente ele recebeu o conhecimento e a sabedoria que estavam ali contidas. Pelas palavras do livro sagrado ele foi guiado ao Espírito de Deus. Ele fez a arca no tamanho e comprimento relatados no livro. Pela sabedoria do livro, Noé se tornou sábio com a ajuda do nome sagrado. Foi assim que ele falou para toda a casa de Deus: Venham para a arca os que são justos e dignos. A partir dos segredos do livro, Noé, filho de Lemeque, construiu a arca e entendeu todas as palavras dele. Ele então trouxe para a arca 7 pares de machos e fêmeas. O céu se abriu e o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Noé está... Para quem não sabe, 40 é um número muito simbólico e interessante na Bíblia. Choveu por 40 dias e 40 noites. O povo israelita, juntamente com Moisés, ficaram 40 anos vagando no deserto. Jesus foi jejuar no deserto durante 40 dias e 40 noites. E isso entre outros casos. Voltando aqui para o nosso contexto. Onde eu estava? Noé disse: Bendito seja o Eterno que dá sabedoria para reverenciar o seu nome. Bendito seja o reino do Eterno, por reverência ele redime a alma do pio.
No local secreto, ele nos protege e nos liberta em salvação a todo aquele que vive. Por sua graça, e que serve ao seu espírito. Pelo entendimento de cada palavra deste livro, cada homem, animal, criatura, viva, pássaro, ser rastejante e peixe pode vir a saber qual é o poder e a grande força de Deus. Torne-se sábio por meio da grande sabedoria do livro sagrado. Fique sabendo quando é de dia e quando é noite. Saiba quando comer e quando jejuar. As rezas de Noé se ergueram ao trono de glória, dando a salvação a todos na arca. O Espírito de Deus passou pela terra, baixando as águas. A arca repousou calmamente no Monte Ararat. Monte Ararat fica na Turquia. Hoje em dia, né? A Turquia já teve outros nomes e hoje em dia a arca repousa no topo do Monte Ararat, ali nos envoltos do topo, na Turquia. Noé foi guiado pela sabedoria deste livro. O livro foi conhecido por seu filho Sem. Foi do livro que Noé aprendeu a construir a arca e o que aconteceria. Sem também foi guiado e sustentado pelo livro, realizando os trabalhos nele contidos em santidade. Sem depois entregou o livro a Abraão. Depois de Abraão, o livro foi para Isaque, de Isaque para Jacó, de Jacó para Levi, de Levi para Moisés. Jacó é Israel. De Levi para Moisés, de Moisés para Arão, de Arão para Pinchas, de Pinchas para seu filho e para todas as gerações posteriores. Livro de Raziel, livro 1. A sabedoria da Cabalá, o livro do arcanjo Raziel. Raz significa segredo e